Falar em notícia trágica, falar em sentimentos ruins, em tragédia. Será enterrado na tarde de hoje em um cemitério particular aqui em João Pessoa o corpo da médica Fabiana Neves. Fabiana, uma jovem médica, 36 anos, que sofreu um acidente juntamente com a família dela na BR-230, ali no trecho de Santa Rita. Ela não sobreviveu aos ferimentos. O carro capotou, enfim, a mãe, inclusive, está lutando pela vida na UTI, mas quem vai trazer todos os detalhes ao vivo sobre essa informação é Glaucia Araújo. Glaucia, querida, seja bem-vinda, boa tarde a você. Olá, Paulo Neto, boa tarde para você, querido, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Uma tragédia esse acidente que aconteceu ontem, já no início da tarde aqui, aí onde você disse na BR-230, próximo à Várzea Nova. O veículo que vinha sendo guiado pelo marido de Fabiana, que é um médico veterinário, também estava levando ela, a mãe dela e o filho de 3 anos. A criança vinha em uma cadeirinha. A sogra vinha no banco de trás e a Fabiana vinha no banco carona. Quando ele perdeu a direção, acabou caindo embaixo da ponte, e aí aconteceu essa tragédia. A Fabiana morreu, ela ainda foi socorrida, mas no caminho aqui para o hospital de emergência e trauma, ela acabou morrendo. Quando chegou aqui já foi constatado o óbito. A mãe dela, que tem 61 anos, está internada na UTI, está entubada, o estado de saúde dela ainda é considerado grave. E o filho de Fabiana, o menino de 3 anos, ele não teve nenhum ferimento porque vinha na cadeirinha, ficou protegido. O marido de Fabiana também não sofreu nenhum ferimento, os dois não precisaram ser atendidos nos hospitais. Agora a gente está aqui com o diretor-geral do Hospital de Trauma, Dr. Laércio. Boa tarde. Qual o estado de saúde da mãe de Fabiana, que tem 61 anos e continua aqui no hospital? Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, Paulo Neto. Boa tarde a todos. Essa senhora sofreu múltiplos ferimentos, trauma craniano, trauma de tórax, passou por uma cirurgia torácica e no momento se encontra na unidade de terapia intensiva, respirando com a ajuda de aparelhos, sob efeito de sedativos e analgésicos, para que tenha mais chance de recuperação. A condição dela, como Glaucia bem colocou, é grave, mas evolui com melhora clínica, estabilidade do quadro clínico, que passou no primeiro momento, estava bem estável quando chegou aqui, mas agora sim, mantém todos os sinais vitais estáveis, ainda respira com a ajuda de aparelho, dada a lesão pulmonar que foi bem significativa, Paulo Neto. A gente, doutor Laércio, a gente leigo, muitas vezes as pessoas dizem tem um período que é o período mais grave. Quando passa desse período, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Ela está exatamente nesse período? Desse período de 72 horas, onde acontecem múltiplas reações do organismo, reações inflamatórias em resposta à agressão sofrida. Essas reações inflamatórias são benéficas até certo ponto, mas precisa controle. É isso que estamos fazendo. Todo o controle das lesões e todo o procedimento que se fizer necessário. Já foi feito um e tantos outros que, se forem necessários, serão feitos. Com relação ao trauma craniano, o tipo de lesão que ela sofreu, embora tenha um nível de gravidade considerado mediano, não precisa de tratamento cirúrgico até o momento e assim será mantida com o repouso cerebral para que tenha um maior tempo, uma maior possibilidade de recuperação, Glaucia. Muito obrigada, doutor Laércio. Estamos sempre à disposição. Obrigado a vocês. Olha, Paulo Neto, eu hoje pela manhã fui lá no velório de Fabiana e não podia ser diferente. Muita tristeza no local, as pessoas prestando as últimas homenagens. Fabiana tinha apenas 38 anos, ela era funcionária do Hospital Napoleão Laureano, trabalhava lá como médica patologista. Muita gente do hospital estava prestando as últimas homenagens. As pessoas, elas não conseguiam gravar porque a dor é muito grande diante de uma perda dessa repentina.
repentina, porque Fabiana, ela estava indo com a família para um sítio no município de Pilar. Isso era normal para eles. Eles sempre seguiam para lá no fim de semana, quando os dois estavam de folga. E ontem não era diferente. Eles estavam seguindo para esse dia de lazer quando aconteceu esse acidente. E uma coisa que chama a atenção é que os parentes, eles falam que o marido de Fabiana é uma pessoa que nem gosta de estar correndo. Ele guia o veículo tão devagar que todo mundo diz como é que consegue chegar nos locais. Então ele é muito prudente. E aconteceu uma coisa como essa, ele estava lá, ele está no velório, mas está muito abalado, claro. Ele está sofrendo muito diante da perda da esposa. O filho do casal também informaram para a gente que também foi levado até o velório no início da manhã. Mas ninguém conseguiu falar. É muito triste, é difícil demais para eles nesse momento dizer alguma coisa. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo os levantamentos, já colheu tudo o que precisava no local do acidente para saber o que pode ter provocado. Na hora desse acidente chovia na BR, mas não era aquela chuva tão intensa. Mas claro que a BR estava molhada, ninguém sabe se tinha óleo no local, se o que aconteceu, se ele perdeu aí a direção porque olhou para algum lugar, se distraiu. Ninguém sabe ainda o que aconteceu. O que a gente sabe é que a Fabiana acabou morrendo. Ela está sendo velada, o corpo dela, em um cemitério particular que fica no bairro José Américo. Deve ser enterrada às 5 horas da tarde, porque às 3 horas da tarde a família vem até aqui, o Hospital de Emergência e Trauma, fazer uma visita à mãe de Fabiana, que está internada na UTI, e esse é o horário da visita. Eles pretendem fazer essa visita para depois retornar para o local do velório e assim enterrar a Fabiana. É isso, Paulo Neto. Agora eu volto com você. Alce, eu agradeço a você pelas informações. Lamento por serem essas as notícias, não é? A mãe em situação crítica ainda no hospital, mesmo que estável, não é? Mas entubada na UTI. A filha, infelizmente, numa situação como essa que nós estamos vendo as imagens do velório, recebendo as últimas homenagens de amigos, de colegas de trabalho, de parentes, de pessoas que queriam bem a ela. E realmente não dá para entender se a pessoa que estava no controle do volante é tão cauteloso, é tão cuidadoso, que chega a ser lento e vira piada para os amigos, para as pessoas próximas, porque parece que nunca vai chegar, de tão lento que anda. Como é que perdeu o controle desse carro? Será que houve algum problema mecânico? Pode ter acontecido. Não está descartado. Ainda será feita a perícia no veículo, não é, nos principais itens de segurança, para saber o que foi que levou aí. Será que foi uma fechada de um outro carro? Porque uma pessoa cuidadosa no trânsito, muito provavelmente não passaria por uma situação como essa, mesmo sendo nesse trecho bastante conhecido. Como o Raminho me recorda aqui, e traz o termo correto, é um motorista que dirige defensivamente, ou seja, anda devagar, na faixa da direita, toma todos os cuidados, mas infelizmente isso tudo não foi necessário para evitar essa tristeza e essa tragédia. As minhas condolências à família, que essa mulher que está no hospital nesse momento possa ter o amparo necessário, os cuidados devidos para que ela volte a se recuperar o quanto antes, tá?